dizer primeiramente, né, que é uma honra estar aqui com vocês. E muito feliz mesmo, né, por ver a Bruna aqui, por ver a Andréia, né, que eu não tinha visto mais. A Ana Cristina, que não vem sempre, né? E o restante aqui. O Marcelo também, né? Tinha um tempinho aí que ele estava de mal comigo, mas eu gosto que ele me perdoou. Então tá tudo. Mas enfim, eu entendo, amados, que eu peço até perdão por essa brincadeira, mas assim, falando na real, com o conhecimento que eu tenho hoje, tanto da parte de Deus como da palavra, eu tenho certeza que ninguém aqui é culpado de nada. Todos nós aqui estamos vivendo nossos processos, nossas demandas, nossas fases. E então, como diz a Bíblia em Eclesiastes capítulo 3, há um tempo para tudo, né? E eu creio que dentro desse tempo para todas as coisas, Deus marcou a data de hoje, né? Para que a Bruna estivesse aqui, a Andréia, a Ana e todo mundo que já é da turma, né? E Deus tem algo muito tremendo para nós aqui nessa noite. E se você crê que esse vaso de barro que está aqui de pé falando pode ser usado por Deus, né? Pode ter certeza que Deus tem uma palavra para você nessa noite. Amém? E o que Deus colocou aqui no meu coração, nem eu sei o que eu vou falar, porque é o Espírito Santo que comanda tudo, né? Mas só o que Ele colocou no meu coração já tem assim um entendimento que vai ser tremendo. Amém? Então abre aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 32. Já estamos perto da meia-noite, e aí a dona da casa me manda embora, porque já está chegando a meia-noite. A dona da casa está ali, ó, sorrindo, com um sorriso de orelha a orelha, porque fazia tempo que ela que o pastor não vinha na casa dela. Não, pastor, é todo esse povo aí. E surpresa para todo mundo, né? Que eu podia convidar. E eu que estou me achando, né? Gênesis 32. Quem achou, diga amém. Amém. A gente vai ler a partir do versículo 22, né? A gente acabou de citar aqui um pequeno testemunho do meu encontro com Deus, né? Que mudou a minha vida. E nessa noite a gente vai estar lendo um texto que fala de alguém que teve um encontro com Deus, né? E que teve a sua vida completamente transformada por causa desse encontro. Que é a famosa história de Jacó, né? Que muita gente aqui já ouviu aquela musiquinha, né? Jacó segurou o anjo, né? Até como é que chama? Não sei, não é pagode, né? Então nós vamos ler a historinha do Jacó que segurou o anjo, né? Então vamos lá. Gênesis 32, 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou sozinho e lutou com ele um homem até o romper do dia. Quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Então o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe o homem: qual é o teu nome? E Jacó respondeu: Jacó. Então o homem disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó: dize-me, peço-te o teu nome. Mas o homem respondeu: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Amém? Vamos orar mais um pouquinho? Ô Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te dar graças, Pai, por mais essa oportunidade de poder compartilhar a tua palavra, Senhor. E te agradecer por cada pessoa que o Senhor trouxe nesse lugar, nessa noite. Certamente o Senhor tem algo para comunicar conosco aqui. E nós queremos declarar mais uma vez, Pai, que sem o Senhor nós não podemos coisa alguma. Por isso, Espírito de Deus, fique à vontade no nosso meio e compartilha, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Na tua liberdade, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Fala conosco, Pai. Vem nos curar, vem nos sarar, vem nos libertar, vem nos transformar. Nós te pedimos, abençoa-nos, Pai. Assim como Jacó pediu a bênção para aquele homem no deserto, nós também pedimos que o Senhor abençoe cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Quantos sabiam o que é o significado da palavra amém? Amém, em hebraico, é um acróstico, né? É um acróstico, que significa Adonai, o Senhor do universo, é o Senhor da verdade. Ninguém sabia disso, né? Todo mundo acha que amém significa assim seja, né? É porque o brasileiro
de língua portuguesa gosta de simplificar as coisas, mas Adonai não é uma palavra, amém não é uma palavra em língua portuguesa, amém no original é uma palavra em hebraico ou grego, né? E no hebraico ela é um acróstico, formado por 5 letras, que significa Adonai, o Senhor do Universo é o Senhor da verdade. Então quando eu falo amém, eu estou lembrando que o meu Deus é o Deus da verdade. E como eu estou diante de um Deus que é o Deus da verdade, Jesus falou, eu sou caminho, verdade e vida. Né? Tudo que Jesus falava, ele dizia, em verdade vos digo. Então, como eu estou diante de um Deus da verdade, eu seria louco de falar alguma mentira aqui para vocês, correto? Então, quando você diz amém, você está dizendo, ó, tô dentro, se é verdade, eu estou junto. É com a verdade que eu estou. Deu para entender? Então, amados, essa história aqui é uma história bem conhecida, né? A Bíblia Sagrada fala desse homem, chamado Jacó, que estava distante da sua família, estava distante da sua casa. Esse homem havia tomado o direito de primogenitura do seu próprio irmão, chamado Esaú. Eles haviam tido, passado por uma experiência, né, que eu gosto de repetir, quem conhece vai ouvir de novo. Né? Esaú tinha chegado de uma caça, ele estava com fome, estava cansado, e pediu para o irmão dele, esse camarada aqui, Jacó, preparar uma comida para ele. E ele disse, não, eu preparo, né? Eu preparo, faço uma comida para você. Só que tem um detalhe, você tem que me prometer que você vai me dar o direito de primogenitura. O direito de primogenitura tem esse direito, na cultura bíblica, aqueles que são o primeiro a nascer numa família. Né? Quando uma mulher ela é a primeira a nascer, ela é a primogênita até nascer um homem. Se nascer um homem, na cultura bíblica, aquela mulher que foi primogênita, ela deixa de ser. Porque, biblicamente, o homem ele acaba tendo a preeminência. Mas numa família de homens que não tem mulher, né, o primeiro que nasce é o primogênito. E o primogênito ele tem direitos extras, que o segundo, ou o terceiro filho, ou o quarto não tem. Né? E Jacó, sabendo desse privilégio, que é a primogenitura, ele fala para o irmão, você quer que eu prepare um prato de comida para você? Eu preparo. Só que tem um detalhe. Você vai me prometer que você vai me dar o direito da primogenitura para mim. Aí Esaú, morto da fome, cansado, não pensou 2 vezes, né? Quer saber? Primogenitura? Isso aí nem tem valor. Pode pegar, fica à vontade. E aí ele negociou o direito da primogenitura por um prato de lentilhas. E por causa de um prato de lentilhas, ele vendeu o direito da primogenitura. Aí o que acontece? No mundo espiritual, naquele dia ali, Jacó ele já conquistou uma bênção, né? Ele foi um bom negociante, né? E aí aconteceu, na prática, o pai dele estava para morrer, Isaac, e o pai dele chamou Esaú para abençoar o seu filho primogênito, que o pai ia liberar a palavra de bênção sobre o primogênito conforme a tradição. Né? E ele manda chamar Isaac. Só que nesse tem um detalhe, a mãe dele ouviu o pai chamar e a mãe tinha uma preferenciazinha pelo Jacó. E aí ela disse, meu filho, Jacó, o teu pai está chamando o teu irmão para abençoar. Mas como eu gostaria muito que fosse você, faz o seguinte, vai lá, pega aquele casaco de pelo lá, que o teu irmão é peludo e você não tem muito pelo. Então, para você se disfarçar de Esaú, vai lá, bota aquele casaco lá de pelo lá, e a tua mãe vai preparar um guisado saboroso para o teu pai, que ele está pedindo, né? Um guisado que o teu irmão sabe preparar, mas eu também sei. E você vai lá, leva a comida para o teu pai, você se finge de Esaú e recebe a bênção. E assim aconteceu. Enquanto Esaú estava caçando, né, como era o trabalho dele, né, Jacó pegou aquela roupa de pelos, se aproximou do pai, o pai já estava meio cego, não enxergava direito, e acabou, entregou a comida. O pai olhou assim, sentiu o cheiro, mas não é o cheiro de Esaú. Né? Mas aí ele botou a mão, era peludo, mas é o pelo, está batendo. Né? E aí, enfim, o pai estava meio cego, provou o guisado saboroso, né? Nunca ia imaginar que a mãe tinha feito, né? Que a esposa tinha feito, e ele acabou abençoando Jacó. Mas a verdade é que Jacó já tinha conquistado essa bênção lá no dia que ele negociou com o irmão. E ali foi a concretização. Né? E ele acabou, então, tomando, ou, quem queira dizer, usurpando, né? O direito da primogenitura. Né? Eu não acredito que ele usurpou, porque ele negociou antes. O irmão dele teve a oportunidade de fazer uma escolha. Ele não roubou nada. Ele disse, ó, tu quer a comida, eu faço.
né? Só que é o seguinte, tu me dá o direito da primogenitura? Ele disse, eu dou, então tá bom. Né? Tem até uma frase de um pastor que eu gosto muito, né? Que pessoas cansadas negociam valores, né? Então, pessoas cansadas negociam valores. Num tempo que nem hoje, que a gente só, tudo é correria, 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 as pessoas já não têm mais nem tempo para descansar, é sempre bom lembrar que descanso é o ensinamento da Bíblia, né? Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Então, descansar é mandamento, né? E se algum dia você ouvir alguém pregando alguma coisa diferente disso, está fora, né? Porque Deus preparou, todo mundo tem direito a descansar. Então, trabalhe, e trabalhe muito. Quanto mais você trabalhar, tenho certeza que Deus vai te abençoar. Mas quando chegar a hora de descansar, descansa. Porque não é pecado descansar bem, não é pecado dormir quando é hora de dormir. Né? Então, amados, vou resumir para vocês. Quando Esaú chega em casa, que ele descobre que o irmão dele tinha de fato concretizado, né, conquistou a bênção do pai, e aí ele pede para o pai abençoar ele. Quando ele pede para o pai abençoar o pai, aí o pai cai a ficha que não era Esaú que estava ali, era Jacó. E aí o pai chega para o filho, para o Esaú, e diz, meu filho, me desculpe, mas eu não posso te abençoar. O teu irmão estava aqui antes de você, ele já levou a bênção. Não adianta, eu não posso mais agora dar a bênção para você, porque eu já dei para o outro. Posso até liberar uma outra bênção aqui, mas a mesma eu não posso. Quando Esaú fica sabendo que o seu irmão Jacó tinha acabado de tomar a bênção dele, ele ficou furioso, ele queria matar o irmão. E a mãe dele já estava prevendo tudo, né? Ela chama Jacó antes disso acontecer e diz, meu filho, pega a tua mala, prepara a mala, vai lá para a família do teu tio Labão, lá tu vai ser bem recebido, corre para lá, porque o teu irmão vai querer te matar. E assim foi, né? Jacó, antes disso acontecer, ele já se mandou para a casa do tio e desapareceu do mapa, né? E ali foram alguns anos onde os dois irmãos ficaram longe um do outro. Né? Alguns anos. Né? Não sei se tem alguém aqui que na família e tal, que você precisou ou ficou um tempo longe, né? A gente citou aqui no começo Eclesiastes, né? Tempo de estar junto, tempo de se afastar. Então esses tempos existem, né? Esses tempos de se afastar, né? Por isso que eu não posso puxar o orelha de ninguém, né? Então tem esse tempo, né? Isso é bíblico, né? Só que tem uma coisa. Jacó, ele queria muito se encontrar novamente com o seu irmão. Depois que os anos se passaram, Deus abençoou a vida de Jacó, Deus mudou a história de Jacó, né? Quando ele vai servir a Labão. Mas ele queria ter muito o encontro com o seu irmão, ele queria a reconciliação com o seu irmão. E foi aonde que, numa noite, ele lutou com o anjo, ele lutou com o homem de Deus. Né? Aqui, a versão original diz que era um homem do deserto. A gente fala que é o anjo, né? Mas era um homem do deserto. E esse homem do deserto, ele representa Deus. Ele representava Deus. E aqui aconteceu uma coisa muito interessante. A Bíblia diz que quando ele passou a noite inteira lutando com esse homem do deserto, quando o homem viu que ele não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa e se deslocou a juntura da coxa. Ou seja, ele ficou manco. Né? Para poder alcançar o que ele queria, e agora, nessa ocasião aqui, o que ele queria não era mais a primogenitura, porque a primogenitura ele já tinha alcançado. O que ele queria não era mais a bênção, porque a bênção do pai ele já tinha obtido. O que ele queria agora nessa ocasião? Veja que esse cara está sempre lutando por alguma coisa, né? Depois eu vou contar um segredinho para você. Aqui, nessa ocasião, ele está lutando por uma outra coisa. Ele está lutando pela reconciliação com o seu próprio irmão. Aqui, a causa agora é uma causa mais nobre, né? Pode-se dizer, né? A reconciliação com alguém, né? Coisa terrível quando você sabe que tem alguém que não vai com a tua cara, ou não quer ter seu amigo, ou brigou com você por uma injustiça, muitas vezes, né? Isso dói no coração. Né? Como nós, pastores, quando acontece de repente alguém nos deixar sem nenhum motivo, né? Ou pelo menos a gente pensa que não tem motivo, né? Isso machuca com a gente, né? Dói o coração, porque a gente começa a pensar, meu Deus, onde é que eu pequei? Onde é que eu estou errando? O que eu fiz de errado? E a gente começa a procurar debaixo do pé, assim, para ver se tem alguma coisa. Então isso machuca muita gente, né? E aqui, Jacó, ele queria muito essa reconciliação com o irmão. Ele queria muito essa união com o irmão. E ele precisou lutar com o homem do deserto. Ele ficou uma noite inteira lutando. E quando ele insistiu, até o raiar do dia, a Bíblia vai dizer, né? O homem do deserto, ali, que representava o próprio Deus, né? Tocou na coxa dele e deixou ele manco. O que significa uma pessoa manca? Alguém aqui já ficou manco alguma vez? Ou alguém aqui precisou usar uma muleta? Né?
Ou alguém aqui precisa usar uma bengala? Espiritualmente falando, uma pessoa manca significa alguém que se tornou dependente. Quando você está com a saúde em dia, né, uma pessoa, por exemplo, geneticamente ou biologicamente falando, você está tudo funcionando, os dois braços, duas pernas, os olhos, está tudo ok, você não é muito dependente assim fisicamente falando. Agora, uma pessoa que manca de uma perna, uma pessoa que tem um olho só, ou que tem um braço só, essa pessoa já tem um nível de dependência superior a alguém que tem um corpo mais, pode dizer, perfeito. Né? Então, aqui é o que aconteceu com o Jacó. O Jacó, que até então tem as duas perninhas perfeitas, os dois bracinhos perfeitos, tudo funcionando redondinho, por causa de uma luta, por causa de uma bênção que ele queria, que era a reconciliação do irmão, isso custou para ele um preço. E qual foi o preço? Ficar manco de uma perna. E aí eu falar para vocês o que significa no mundo espiritual ser manco de uma perna. No mundo espiritual, manquejar está falando de dependência. Porque uma pessoa que ela tem uma deficiência na perna, significa que a partir de agora ela vai ter que usar ou uma bengala ou um amuleto. Né? E Deus quer ser na nossa vida essa bengala. Deus quer ser na nossa vida esse amuleto. Deus não quer que na hora do vamos ver, na hora da dificuldade, que você vá lá pegar um, como é que chama aquele trevo da sorte? Né? Trevo de 4 folhas. Deus não quer que você vai fazer a oração da Ave Maria, né? ou qualquer outra coisa. Ou lá no Pai do Santo, ou no terreno de Candomblé, ou na feitiçaria, ou na macumbaria. Deus quer que Ele seja o teu amuleto. Ele quer ser Ele aquele que vai te complementar. Ele não quer dividir isso com mais ninguém. É Ele e mais ninguém. Né? Então Ele quer ser esse complemento. Eu não estou conseguindo andar direito agora, porque agora, né, eu estou manco agora. Aí, tu está manco? Está difícil de andar? Então fica tranquilo. Eu quero ser essa parte que está te faltando, esse lado que está ferido em ti, que tu não consegue mais andar direito agora, essa parte aí eu vou complementar. É eu que vou te ajudar. Jacó, ele nasceu com um nome que muitos aqui aprenderam, que significa usurpador, suplantador. Porque não sei se todo mundo aqui sabe, todo judeu, na cultura judaica, todo mundo que recebe o nome, esse nome tem um significado. Os meus 2 filhos, todos nasceram com significado. Anne significa oração em hebraico, Cristine, seguidora de Cristo. Então a minha primogênita, seguidora de Cristo de oração. Esse é o nome dela. Levi significa aquele que une, aquele que ajunta. Né? E Marcos, guerreiro. Então, guerreiro que luta para unir. Né? Se o filho nasceu para unir, o pai também está unindo tudo aí. Então, o tema de hoje é a reconciliação. Então, amados, muitos aqui, Jacó também teve um nome, o nome dele também tem um significado. E muitos aqui aprenderam que Jacó significa usurpador ou enganador. Né? Porque, ele enganou o seu irmão. Não, ele não enganou o irmão. Ele negociou com o irmão cedeu. Né? Então ele não enganou ninguém. Agora, por que alguns dizem que o nome dele é usurpador e enganador? Porque Jacó, ele era gêmeo. Eu falei que ele era gêmeo? Eles eram irmãos gêmeos. E eles nasceram um grudado no outro. Esaú nasceu na frente e Jacó grudado no calcanhar dele. Por isso que Esaú foi considerado primogênito e Jacó não. Né? Porque Esaú nasceu primeiro, na hora do parto. Só que Jacó nasceu grudado no calcanhar do irmão. E aí o pai deu o nome, Jacó, que em hebraico é Yaakov. Yaakov são 2 palavras no hebraico. Iá, de grudar ou segurar, e Kov, que é calcanhar. Então, Yaakov, aquele que segura o calcanhar. Ou seja, aquele que nasce segurando, aquele que é determinado, aquele que luta por aquilo que ele quer. Então esse camarada ele já recebeu um nome de alguém que era um guerreiro, de alguém que nasceu, pode-se dizer, predestinado para lutar por aquilo que queria. Então não tem nada a ver com suplantador e nem enganador. O cara nasceu com o nome de alguém que luta por um objetivo. Só que tem uma coisa, quando ele nasceu grudado no calcanhar, está falando do quê? De força do braço. Né? Aquele que luta na força do braço e conquista o que ele quer. Até o dia que ele teve um encontro com Deus. Quando ele teve um encontro com o anjo feriu a coxa dele. Jacó, a partir de agora, você vai continuar sendo esse campeão que você é. Que você nasceu para isso. Só que a partir de agora você não vai ser mais na força do braço. Agora não é mais do teu jeito. Agora é do meu jeito. Agora vai ser com a minha dependência. Você vai mancar para tu entender que agora você precisa de uma ajuda. E esse amuleto aí sou eu, Jacó. Quantos estão entendendo? Então ele tinha uma identidade. A identidade dele, aquele que segura no calcanhar, aquele que
que agarra no objetivo. Né? Essa era a identidade dele. Agora, quando ele teve um encontro com Deus, Deus pediu para ele, fala aí qual que é a tua identidade. Amados, Deus não pode mudar a identidade nossa enquanto não houver sinceridade. Né? Eu pregava essa semana em algum lugar sobre a hipocrisia. Hoje de manhã eu participo de um grupo de oração, todos os dias às 6 da manhã, é um grupo de oração online, com o pessoal da empresa que eu represento. Todo dia às 6 da manhã. Não participo todos os dias, mas hoje eu participei. E eu estava explicando para eles o significado da palavra hipócrita, né? Que muita gente não sabe de onde é que vem a palavra hipócrita. Hipócrita é uma palavra que vem da língua grega, hipócritos, que significa várias máscaras. Um artista de teatro da época de Jesus, não existiam vários personagens de teatro. Existia um único artista de teatro que ele usava várias máscaras. Então, para ele poder fazer o teatro, ele tinha que interpretar vários papéis. E para ele poder fazer vários papéis, ele tinha que usar várias máscaras. Por isso ele era chamado o hipócrita, ou seja, alguém que usava muitas máscaras. Então Jesus combateu a hipocrisia no ministério dele, porque Jesus odeia a falsidade. Né? E aqui, esse homem do deserto, quando ele pergunta para Jacó, qual é o teu nome? Ele estava checando se ele ia ser hipócrita ou se ele ia ser verdadeiro. Porque ele podia dizer, ele podia inventar um nome ali, né? Mas ele disse, não, meu nome é Jacó. Ele não tinha vergonha do nome dele, né? Se o nome dele fosse usurpador, né, ou traidor, ou enganador, talvez ele ia ter bastante dificuldade de falar, né? Mas ele não tinha. Mas, mesmo assim, então aqui é só fazer um parênteses para deixar claro o quanto que Deus se importa com a nossa sinceridade. Diante de Deus, não adianta usar máscara, fazer carinha de anjo, carinha de tristinho, porque Deus sabe tudo quem a gente é. Então Deus espera que a gente possa ser transparente com Ele, né? E confessar realmente as nossas fraquezas. Se alguém aqui estiver passando por algum momento, não estou conseguindo vencer um pecado, não estou conseguindo vencer uma tentação, não estou conseguindo vencer uma fraqueza, uma debilidade física, emocional, não tenha medo de falar isso para Deus, porque Deus sabe tudo sobre nós, né? E a cura vem na transparência. Quando eu tenho coragem de chegar para Deus, Deus, eu sou isso mesmo, eu preciso de ajuda, eu estou tendo dificuldade nessa área. E quando Jacó revelou sua identidade, pode-se dizer sim, que ele estava sendo transparente com Deus. E por causa dessa transparência, dessa sinceridade, Deus mudou a identidade dele. E Deus disse, a partir de hoje, você vai se chamar Israel, né? Aquele que luta com Deus e prevalece. Então, eu queria encerrar essa palavra, amados, falando um pouquinho para vocês sobre a perseverança e a persistência. Muitos de nós aqui estamos esperando milagres da parte de Deus. Nós queremos bênçãos da parte de Deus, assim como Jacó, que ele precisava muito de uma bênção. No caso de Jacó, a bênção que ele queria era a reconciliação com o irmão. Mas se eu perguntar aqui para cada um aqui no individual, se alguém aqui está precisando de uma bênção, olha, só se tiver um ET aqui no nosso meio, que vai dizer, não, pastor, eu não estou precisando de bênção nenhuma. Né? Se fosse meu pai que estivesse aqui, o pastor Dalci, ia dizer, eu só quero agradecer. Né? Esse é o meu pai, né? O pastor Dalci, que conhece ele, não, eu só quero agradecer. Né? Então, nós aqui temos essa síndrome, né? Eu só quero agradecer. Só que às vezes, tá? Não vou falar mal do meu pai aqui, que eu não sou doido, né? Mas às vezes, essa fala humana, né? Eu só quero agradecer, isso é uma fala hipócrita, né? Ou uma fala não pensada. Por quê? Se eu sei que eu sirvo um Deus que é bom, que é galardoador daqueles que o buscam, né? Qual de nós aqui que não tem necessidade? Qual de nós aqui não precisa de alguma coisa? Se ninguém precisasse de nada, nem estaria aqui, né? Ou vocês vieram aqui. Por mim, eu sei que não foi, porque a Dora só se ela falou em cima dos 45 do segundo tempo, né? Então, vocês vieram aqui porque vocês fizeram propaganda do bolo da Doris, né? Não foi pelo bolo da Doris, né? Então, todo mundo está aqui porque a gente espera algo. A gente espera algo, a gente é humano. A gente espera, meu Deus vai falar alguma coisa comigo, me dá uma direção, não sei. Então a gente está esperando algo. Então se eu fosse perguntar para cada um de vocês, quem aqui precisa de uma bênção? Quem aqui gostaria de ganhar uma bênção? Só louco vai dizer que não quer. Eu quero. E se vocês não querem, dá de vocês para mim. Então a pessoa que está com as suas faculdades mentais em juízo, todo mundo quer alguma coisa. E Jacó também queria. Só que a gente aprende aqui uma coisa com Jacó, amados, que muitas das bênçãos que nós queremos, elas são mediante a persistência e perseverança. Ele precisou atravessar uma noite. Houve um preço a ser pago. E ele não só atravessou uma noite, como ele recebeu o prêmio de ficar manco agora. Né? Se a gente for ler o versículo ali, na sequência, vai dizer que até os dias de hoje, nós, filhos de Israel, não comem do nervo do quadril que está sobre a juntura da coxa.
Porque o homem tocou a juntura da coxa. O judeu ele tem isso até como sagrado, né? Não posso comer do nervo da coxa, porque isso vai me lembrar lá do dia do Jacó. Então, e toda a minha descendência veio de Israel, né? Então, por respeito ao Israel, que é meu pai espiritual, ele que me gerou, então não vou comer do nervo da coxa. Olha só a consideração deles, né? Então, a verdade é que aquilo gerou uma marca. E essa marca e essa conquista ao mesmo tempo, né? Porque da descendência desse homem nasceu todo o que a gente chama hoje de nação de Israel, que é a nação eleita, através de todas as bênçãos que estão sobre nós hoje, elas vêm por Abraão, na descendência de Jesus Cristo, porque Jesus é descendente de Abraão, né? Então vem tudo por Jesus, mas através da descendência de Abraão. E que começou lá e que veio de Israel, né? Desse cara. Agora, como que ele conquistou tudo isso? Né? Através da perseverança. Ele insistiu. Eu não vou desistir enquanto não conseguir a minha bênção. Outro dia eu preguei no culto, né, sobre entrar numa guerra pela minha família. Então, todas as conquistas que eu desejo, uma frase antiga que eu aprendi: ninguém conquista nada no mundo físico sem primeiro conquistar no espiritual. E no espiritual tudo é conquistado através da oração. Fazer guerra de oração, batalha de oração. Foi o que Jacó fez. Ele lutou, né? Ele lutou até conseguir. Né? Então, amados, eu quero finalizar minha palavra dizendo assim, ó: não desistam, não parem, não desistam desse caminho, né? Perseverem. Haverão, com certeza, inúmeras tentações, iscas, armadilhas do inferno tentando seduzir vocês para desistir desse caminho. Porque a Bíblia diz, né? O mundo jaz no maligno. Então, o inimigo, enquanto nós estivermos nesse mundo pecaminoso, esse mundo corrompido, esse mundo, né, haverão muitas seduções, mas não desistam. Por mais que as bênçãos que de repente vocês estão procurando hoje, aparentemente estão demorando, é na perseverança que vocês vão conquistar. Então, a Bíblia diz, a promessa adiada faz adoecer o coração, né? Mas o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. No caso de Jacó, a alegria vem pela manhã. Então, persevera. Não desista, não desista. Uma hora vai chegar a tua bênção. Uma hora a vitória chega. Mas essa vitória chega mediante a perseverança. Aí eu encerro com uma frase do meu pai, né? Que é a principal dele, né? Seja firme e constante, sempre abundante, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então, nada daquilo que fazemos para Deus é em vão. Então permaneça, fica firme, porque tudo aquilo que um dia Deus planejou para cada um de nós, cada sonho, cada promessa, todos vão se cumprir, mediante a nossa perseverança. A Bíblia ensina que nós temos que velar pelas promessas. Eu tenho que velar por elas. Deus tem promessas para cada um aqui. Né? A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum o que Deus tem preparado para nós. Só que eu tenho que velar. Né? Eu tenho que permanecer. Eu não posso abandonar esse caminho. Se eu largar desse caminho, tudo aquilo que Deus planejou para a gente vai se perder. Eu falava no culto, sábado, Deus nos predestinou para ser filho por adoção. Ele tem um plano para cada um de nós, mas eu tenho o livre-arbítrio de dizer sim ou não para o plano dele. Eu posso dizer, não, eu não quero isso na minha vida, eu quero servir o capeta, lá no candomblé, lá. Então, fica à vontade. Está lascado, mano. Misericórdia, né? Então, amados, essa é a mensagem que Deus tem para nós nessa noite. Uma palavra de perseverança e de dependência, né? Deus quer nos tornar mancos, ou seja, dependentes dele para o resto da nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé? Quero orar por cada um de vocês, amém? Eu não sei qual é o tipo de bênção, ou qual é o tipo de promessa, ou sonho, ou necessidade que cada um aqui está vivendo, né? Como eu falei aqui, se ninguém aqui é ET, todo mundo aqui tem algum tipo de necessidade, alguma coisa que você está procurando. Alguns aqui, de repente, estão sonhando com o príncipe num cavalo branco, né? Não sei se tem solteiro aqui, né? Ou, cada um aqui, não, talvez não, né? Mas, enfim, eu estou brincando, tá? Eu não sou adivinho, eu sou profeta. Mas, enfim, cada um aqui busca algo, espera algo. E eu quero garantir para vocês que tudo é possível mediante a fé e a permanência e a perseverança. Se nós seguirmos o modelo de Jacó, né, Deus vai fazer de cada um de nós um Israel. Né? Pessoas que lutam e que prevalecem. Só que agora a diferença não é mais agora na força do braço. Agora as minhas lutas são espirituais e é na força do Espírito. E na força do Espírito eu vou vencer todas elas. Amém?
Eu quero orar por cada um de vocês, amém? Por cada um de vocês. Graças a Deus tem um menino aqui também. Tem dois? Tem dois? Tem três? Nasceu José. Aleluia. Glórias a Deus. Nasceu José. Não estou mais sozinho. Estamos em 4 homens aqui hoje. Graças a Deus. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero te dar graça por essa palavra, Senhor. E eu quero, Pai, orar agora, Pai, por cada pessoa que está aqui, Senhor. E por aqueles que vão nos ouvir através dessa gravação, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Tu conheces o coração de cada um, Tu sabe, Pai, as nossas necessidades, as nossas guerras, os nossos sonhos, as nossas metas, as nossas demandas, Pai. E eu quero rogar a Ti, Pai, que o Senhor venha derramar nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Pai, sobre cada pessoa aqui, Pai, uma unção de perseverança, Pai. Uma unção poderosa de perseverança, Pai. Eu te peço sobre cada pessoa que está aqui, Pai. Que o Senhor derrame, Pai, uma unção poderosa, Pai, de perseverança, para que cada um aqui, Pai, possa receber do Senhor, Pai, em nome de Jesus, todas as promessas e sonhos, Pai, que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Eu quero decretar aqui, Pai, sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que todos aqui, Pai, estão recebendo nessa noite, Pai, essa unção de Israel, Pai. Essa unção de alguém que é indesistível, Pai. Daquele que não desiste, daquele que não retrocede, daquele que não larga a mão do arado, daquele que avança até ver com os próprios olhos os seus sonhos e as suas promessas, Pai, sendo conquistados uma após outra, Pai. E tudo isso para a honra e para a glória do nome de Jesus. O único que é digno, Pai, de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus, nós tomamos posse dessa unção de conquista e te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite e por tudo que o Senhor ainda fará nas nossas vidas e através das nossas vidas. Quem crê e recebe, dá uma salva de palmas para Jesus, amém?